Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Caverna Masculina. Hoje nós vamos entender um pouquinho melhor como que funciona a questão da categorização dos charutos, né? Principalmente no seu tamanho, isso gera muita confusão em muitas pessoas, né? A questão das suas bitolas e das suas medidas, né? Tanto em milímetros quanto em polegadas. Hoje nós vamos falar um pouquinho de tudo isso aí. Então, se tu está interessado nesse assunto, não sai daí. Mas antes de começar o vídeo, quero pedir que se tu gostou desse vídeo, tu deixa um like aqui embaixo, considere se inscrever no canal se tu gostar dos nossos conteúdos, dá uma olhada em todos os vídeos que a gente tem aqui. A gente sempre tenta trazer esse tipo de conteúdo mais informativo e também às vezes um pouco mais descontraído. Então se tu curtir, compartilha com teu amigo também. E agora sim, então vamos para o assunto principal. A questão das bitolas, dos charutos, das suas medidas é uma coisa que ainda é meio confusa e meio complicado para todo mundo, mas não é à toa, não é sem fundamento isso. Porque o que acontece? Mesmo hoje em dia não se existe um padrão perfeito de bitolas. Por exemplo, um charuto Corona, não pode se dizer que o charuto Corona vai ter sempre a mesma medida em todas as suas marcas, né, de cada charuto, cada modelo, cada marca, cada fabricante. Não tem como dizer que existe um charuto padrão, um tamanho padrão para os charutos Corona. Existe sim um padrão a ser levado em conta, mas não é uma regra única e exata. Sempre vai haver variações, né? Às vezes até de mais de uma polegada, dependendo de marca para marca. Então por isso que muitas pessoas, né, ainda se confundem, não entendem qual que é, por exemplo, chega lá na tabacaria para comprar, pede um charuto, se ela quer um charuto Corona, um Robusto ou um Torpedo, por exemplo, e ela não sabe exatamente qual que vai ser maior, qual que é menor, qual que são os formatos, né? Enfim, ainda é uma coisa bem complexa, bem distinta para a maioria das pessoas. E esse vídeo aqui hoje é justamente para isso, para tentar deixar tudo um pouco mais simples e mais fácil de se entender. Como por exemplo, muitas pessoas ainda confundem hoje em dia, né, o charuto belicoso, o charuto torpedo e o charuto pirâmide. Falando os nomes assim, você já vai imaginar que é um charuto que tem uma ponta, né, em vez de ele ser arredondado, ele tem uma ponta onde você fuma, onde você puxa a fumaça, né? E geralmente todo mundo acaba misturando e usando o mesmo termo para todos os tipos de charutos que tem esse formato. Então nós vamos explicar um pouquinho da diferença entre eles hoje. Mas para te entender tudo bem do começo, a gente tem que partir do pressuposto seguinte. Existem dois tipos de charutos, tá? Duas categorias de charutos que vão regrar a maior parte deles, né? E dentro delas existem suas ramificações, que eu também vou explicar um pouquinho de cada uma delas aqui para vocês. Basicamente, existem os charutos parejos, tá? E os charutos figurados. O que seria um charuto parejo? Tá? Eu vou deixar uma imagem aqui para vocês verem também, já terem uma ideia do que eu estou falando. Um charuto parejo geralmente é aquele que tem uma espessura uniforme. Ele tem a mesma espessura durante todo o corpo dele, ele possui linhas retas, né? E ele tem uma cabeça fechada e um pé aberto. Eu vou exemplificar para vocês aqui também com um exemplar que eu tenho aqui. Esse aqui, ó, pessoal, é um exemplo de um charuto parejo bitola robusto, tá? Esse aqui é o Diógenes Puentes robusto. Como vocês podem ver, que eu expliquei aqui, ó. Ele tem linhas retas, tem a mesma espessura do começo ao fim, né, do seu canhão, do seu corpo. Ele tem uma cabeça arredondada e fechada, tá, como vocês podem ver aqui. E o pé dele aberto, que é por onde a gente acende, tá? Esse aqui então é uma bitola robusto, da categoria, vamos chamar assim, né, das duas principais, parejo. Então dentro da categoria parejo nós temos também outras variações, tá? Mas que ainda assim entram nessa mesma categoria. Por exemplo, nós temos os charutos box pressed, tá? Que são nada mais nada menos do que os charutos quadrados. Eu tenho um aqui para exemplificar para vocês também, que é esse aqui, ó. Esse aqui é o Perseverance quadrado. Vocês podem ver, ó, que ele é achatadinho no lado, ó, e a frente dele é mais afinada, tá? Esse aqui então é um charuto quadrado que também se enquadra na categoria parejo, porque ele tem linhas retas, tem a mesma espessura, cabeça fechada, pé aberto, tá? Porém nós temos uma outra bitola ainda dentro dos parejos, que ela é um pouco diferente, vocês provavelmente já conhecem ou já viram falar, ou se não conhecem vão conhecer agora. Eu vou deixar uma imagem aqui para vocês verem também, que é o famoso culebras, tá? Essa bitola traduzida do espanhol significa cobras. Como vocês podem ver, esse que está aí na imagem é um charuto da Partagás, né? Um charuto cubano. E o que seria isso? Ele é um charuto, na verdade, uma junção, né, de três charutos da bitola Panatella. Panatella é uma bitola um pouquinho mais comprida e mais fina, tá? Depois numa outra imagem que eu vou deixar aqui vocês vão ver qual que é o tamanho padrão de Panatella, tá? E uma curiosidade, que para enrolar esse charuto, eu imagino que seja feito assim, né? Mas eu acredito que os charutos são enrolados, né? Os três charutos Panatellas,
E aí então, para fazer a junção deles, pelo que foi lido e aprendido, eles utilizam uma umidade bem maior nos charutos. Por quê? Para o charuto não acabar, quando for fazer essa torção, não acabar rompendo, né, rasgando a capa, enfim, se ficando todo torto. Enfim, se distorcendo todo, né? Então eles usam de uma umidade bem mais alta para poder fazer isso e então finalizar o charuto. É uma curiosidade bem legal aí desse charuto em específico. Todos esses, lembrando, são parelhos, porque eles possuem, nesse caso, né, vocês podem me perguntar, tá, mas esse não tem linhas retas. Bom, os charutos Panatella, quando não juntados, né, quando não mesclados, eles têm então as suas linhas retas, são charutos de uma mesma espessura e, como eu disse, tem a cabeça fechada e tem o pé aberto. Então eles se enquadram na categoria de parelhos. Agora então nós vamos falar um pouquinho dos figurados, tá? Que basicamente são o quê? O que são os charutos figurados? Eles são os charutos, todos os charutos que têm formatos diferentes, formatos fora do convencional, né, do que a gente está acostumado. Mas antes de falar dos charutos figurados, eu quero mostrar para vocês mais alguns exemplares que eu tenho aqui de charutos parelhos, tá? Por exemplo, esse aqui ó, é um Quorum Churchill, tá? Bitola Churchill, podem ver que ela é bem maior, porém um pouco mais fina, tá? Essa aqui tem 18 mm de espessura e 167 de comprimento. Temos também aqui um charuto de bitola Toro, tá? Podem ver que ele é mais parrudo, né? Mais grosso, espessura maior e também é um pouco maior que um robusto, tá? Um charuto bem convencional também, bitola Corona, né? Um Vega Fina Corona, da Nicarágua, tá? Vocês podem ver que ele é um pouquinho mais fino e um pouquinho maior que o robusto também. Tá? Então essas são mais algumas opções aí dos charutos parelhos que a gente tem, tá? Depois também mais pra frente eu vou deixar então, quando nós formos falar de medidas, eu vou deixar imagens também com diversos exemplares dos charutos parelhos. Então vocês vão ver muitas bitolas aí dentro dos charutos parelhos. Que como eu disse, né, são as duas categorias maiores e dentro delas existem muitas ramificações. Mas agora vamos falar então dos figurados finalmente. Então, para começar falando um pouco dos figurados, eu vou mostrar para vocês então as principais bitolas, né, dentro da categoria figurados, que são as mais conhecidas e as mais comuns, tá? Dentre elas a gente tem o Belicoso, tem o Torpedo, tem o Pirâmide, tem o Perfecto e também tem o Chisel, tá? Chisel eu já vou aproveitar para falar agora antes que eu esqueça. Ela é uma bitola que eu vou colocar a foto aqui para vocês verem, mas ela é uma bitola muito parecida com o Torpedo, tá? E com o Pirâmide. Porém ele tem sim os seus lados retos, ele mantém a sua espessura e ele chega no final, quando ele começa a funilar para fazer uma ponta fechada, como se fosse um torpedo, ele, em vez de ter aquele biquinho, ele é cortado e ele fica aberto, ou seja, ele é um charuto que não tem a sua cabeça fechada, ele é aberto dos dois lados. Vamos começar falando então das bitolas, né, essas que as pessoas mais confundem, né, e que mais gera confusão aí. Vamos começar falando então pela Belicoso, né? Ela é uma bitola que, na verdade, todas essas aí são parecidas com os parelhos, tá? Porque elas têm a espessura uniforme, né? São retos. E a única diferença, então, é a ponta, né? A cabeça do charuto. Em vez de ser arredondada como os charutos parelhos, elas são pontudas, né? A principal diferença entre o belicoso e o torpedo é bem nessa questão aí. Enquanto que o belicoso, ele afunila rapidamente lá no final do charuto, e ele termina de forma mais arredondada, o torpedo não. O torpedo afunila de forma mais gradual, né? mais suave, e ele tem uma ponta mais pontiaguda. Não é tão arredondado quanto o belicoso. Essas são as principais diferenças. E claro também, o belicoso tem aproximadamente, né, como eu disse, essas bitolas variam de fabricante para fabricante, não é uma regra exata, mas o belicoso tem sempre mais ou menos 140 mm e o torpedo em torno de 150 a 152. A espessura varia mais ou menos a mesma, mas é entre 19 e 20 mm nessas duas bitolas. Vamos falar um pouco também agora dessa que é um pouquinho mais diferente de todas elas, né? Que é a bitola Pirâmide, que a gente encontra aqui nos charutos brasileiros, principalmente nos Dona Flor, aí, Dahnemann também, Alonso Menendez. Ela é uma bitola que tem a sua maior espessura lá no pé do charuto, lá onde a gente acende, né? No caso, geralmente 20 mm, 21 mm, né? Então tem essa espessura lá, só que desde lá ele já começa a funilar. Ela começa a funilar gradualmente, vai diminuindo a sua espessura até chegar lá na cabeça do charuto, onde também afunila um pouco mais, né, do que o normal, e aí sim termina, então finaliza o charuto de forma pontiaguda. Essas são as principais diferenças entre esses charutos. Vou deixar aqui também, né, como eu já disse, algumas imagens para vocês irem olhando, e quero lembrar que todas essas imagens,
boa parte desse conteúdo aqui é uma mescla, claro, de coisas que eu já sei, de coisas que eu aprendi com o tempo, mas também de conteúdos que eu peguei do site Bespoke Unity. Eu vou deixar o link aqui na descrição para quem quiser olhar. Lá vai ter muito mais conteúdo, mais aprofundado de cada bitola em específico, se vocês quiserem olhar. Porque aqui eu quis dar uma explanação geral. Vai ajudar muito para quem é leigo no assunto, quem ainda não entendia, para quem fazia muita confusão ainda. Eu vou conseguir explanar bastante, mas quero deixar claro que isso aqui é um conteúdo um pouco mais básico, tá? Se você quiser se aprofundar, então eu vou deixar o link aqui embaixo e você acessa lá. E agora mudando um pouco do assunto, mas ainda dentro dessa lógica, desse raciocínio, nós vamos falar um pouco das medidas, tá? Medidas de charutos, porque isso também confunde muitas pessoas ainda. A minha opinião pessoal em relação a medidas de charutos é que sempre vai ser muito mais fácil de compreender, de entender, quando essas medidas forem métricas, né? Forem no formato métrico, ou seja, em centímetros, milímetros ou metros. Então, para mim, sempre é muito mais fácil ver um charuto, entender o que ele quer, o que ele está sendo descrito para mim, apresentado, quando ele é apresentado em milímetros. Porém, como a gente sabe, os charutos mais famosos que existem são os cubanos. Por uma grande influência, então, do mercado americano, também de diversos outros países ali ao redor, sempre esses charutos são apresentados com medidas em polegadas. E isso geralmente confunde muitas pessoas. Por exemplo, um charuto robusto geralmente ele é apresentado de forma com o seu comprimento em torno de 5 polegadas, por uma espessura, né, um anel, um medidor de anel, ou um ring, como é chamado em inglês, né, em torno de 50 e 52. Mas o que significa isso? No meu Instagram, essa semana mesmo, eu já fiz alguns posts relacionados a isso e dei uma explicação bem legal lá. Mas para quem não me acompanha lá, então, eu vou dar uma explanada também aqui para vocês entenderem como é que funciona isso. A questão das polegadas no comprimento não tem mistério. Uma polegada, ela é aproximadamente 2,54 centímetros. Então é só você multiplicar um por outro, tá? E você vai chegar aí, se for 5 polegadas, o charuto você vai saber que ele tem então aproximadamente 127 milímetros, né? Ou 12,7 centímetros. Mas e a espessura? Como é que funciona isso? O que seria esse 50? É 50 polegadas? Não, não é assim. O que seria então esse medidor de anel, né? Esse número que vem aí que a gente não entende, a maioria das pessoas não entende. Como a espessura do charuto é menor do que uma polegada e o sistema lá definido para ser usado é o sistema imperial, né, no caso polegadas, o charuto tendo menos do que uma polegada não tem como eles exemplificarem isso. Eles não vão colocar meia polegada ou um quarto de polegada, não é assim que funciona. Como que eles fizeram então? Eles pegaram uma polegada, tá, 2,54 centímetros, dividiram em 64 partes. Então esse número, por exemplo, 50, representa 50 partes de 64, né, é uma fração de uma polegada. Ou seja, você tem que pegar uma polegada, que são 2,54 centímetros, dividir por 64, que vai dar aproximadamente o número de 0,0397. Tá? Essa é o número padrão, é a fração padrão, quando se refere a charutos. Tá? Então o que você faz? Eu sei que está parecendo bem complicado, mas eu vou deixar também uma imagem aqui para exemplificar e vocês vão entender depois que na verdade é muito simples. Como eu disse, então esse charuto, tá, vamos usar esse exemplo aí do robusto, ele tem 5 polegadas de comprimento por um ringue de 50. Esse 50 representa 50 partes dessas 64. Então você pega essas 50 partes e multiplica pela fração padrão de todos os charutos, tá? Padrão, 0,0397. Isso vai te dar um número aproximado de 19,8 milímetros. Então assim, para você não se confundir, quando chegar lá na tabacaria, não precisar ficar puxando uma calculadora do celular para calcular e para saber qual que é a bitola do charuto, existe meio que um padrão. E geralmente, os charutos robustos vão ter o ring dele, né, o medidor de anel, em torno de 50 e 52, que você já pode saber que vai ser em torno de 20 milímetros de espessura. Se for 0,02 milímetros a menos ou a mais, não vai fazer tanta diferença assim. Tá? Mas o padrão é esse, em torno de 50 e 52 e em torno de 20 milímetros. Um charuto Corona, por exemplo, você sabe que o comprimento dele é um pouquinho maior, sempre muda aí, em torno de 5,25 polegadas, 5,5 polegadas, alguns até 6 polegadas, né? E o seu medidor de anel gira em torno sempre de 42 a 46. Que fazendo um cálculo, tá? Na medida mais padrão de Corona, que é a 42, um ring 42, você pega esse 42, multiplica por aquela fração padrão dos charutos que eu já expliquei, 0,0397, você vai chegar na medida aproximada de 16,6 milímetros. Essa é a medida, né? Essa é o ring de um charuto Corona. Reforçando de novo, não existe um padrão perfeito. Cada fabricante
faz do seu modo e usa a bitola que quer, né? Usa a nomenclatura que quiser para o seu charuto. Esse charuto do exemplo que eu usei então, ele seria um charuto Corona que tem o seu comprimento de 5,5 polegadas por um ring de 42. O seu comprimento seria então, né, fazendo o cálculo, 2,54, que é a medida polegada, vezes o 5,5, chega em aproximadamente 139 milímetros, que é um padrão aí da maioria dos charutos brasileiros, né? Em torno de 139 a 142, 145, depende de cada fabricante. Pessoal, para quem ainda ficar com dúvida referente a isso, eu vou deixar aqui na descrição não só o link, né, como eu já disse, desse site em que eu peguei todas essas informações, mas eu também vou deixar uma descrição bem breve, bem simples aqui, para vocês também poderem calcular, vocês também poderem entender como é que funciona e para ficar mais prático para vocês. Espero que isso tenha ajudado de verdade vocês. O conteúdo do vídeo de hoje era isso, eu espero que vocês tenham gostado. Convido vocês também a conhecerem a minha loja de charutos e acessórios. Vou deixar aqui na descrição também então o link para minha loja, caso vocês queiram dar uma conferida lá. Um forte abraço para todos e até a próxima.